século XVII, Amsterdã. A luz de uma vela treme num quarto pequeno e modesto. Um homem de 33 anos, expulso de sua própria comunidade, está debruçado sobre uma mesa. À sua frente, papéis cheios de anotações e esquemas geométricos. Ele não tem exércitos nem poder político. Sua única arma é uma pena, um tinteiro e a ferramenta mais perigosa daquela era, a razão pura. Seu nome é Baruch Spinoza e ele está prestes a cometer seu maior crime intelectual, mirando numa das histórias mais sagradas da civilização ocidental. Nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir uma crítica. Você vai testemunhar uma autópsia filosófica da Arca de Noé. Vai descobrir como, séculos antes da ciência moderna, Spinoza criou uma forma de pensar que, quando aplicada hoje, desmonta a narrativa do dilúvio, ponto por ponto. Seu objetivo não era destruir a fé, mas revelar uma verdade desconfortável sobre os textos sagrados e a mente humana. O que ele descobriu lhe custou tudo, mas acendeu uma chama que mudaria para sempre a forma como lemos, pensamos e compreendemos o mundo. Seção 1. O investigador e o clima de medo. Para entender a coragem de Spinoza, precisamos entender o mundo dele. Ele nasceu em 1632, em Amsterdã, durante a Idade de Ouro holandesa. A cidade era um refúgio para pensadores e artistas que fugiam da perseguição. Mas essa liberdade tinha limites bem perigosos. Spinoza era filho de judeus portugueses que escaparam da Inquisição. Ele cresceu numa comunidade unida, mas rígida, onde a interpretação correta das escrituras era questão de sobrevivência. Desde cedo, Spinoza mostrou uma inteligência que não se contentava com respostas prontas. Ele devorou os textos hebraicos, a filosofia grega, a nova ciência de Galileu e, o mais importante, a obra de René Descartes, o pai do racionalismo. Foi Descartes quem plantou a semente da dúvida radical em Spinoza. A ideia de só aceitar como verdade o que é claro para a razão virou seu lema. E ele começou a aplicar essa navalha onde era mais arriscado. Na própria Bíblia, ele fez perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. Quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? A tradição dizia Moisés, mas Spinoza viu inconsistências e estilos de escrita diferentes que tornavam isso impossível. E os milagres seriam violações das leis da natureza? Se fossem, isso não faria de Deus um ser irracional e imprevisível? Essas perguntas abalavam a base da autoridade religiosa. Para sua comunidade, as ideias de Spinoza eram uma ameaça existencial. Em 27 de julho de 1656, aos 24 anos, ele foi excomungado com a mais severa maldição. Amaldiçoado seja ele de dia e amaldiçoado seja ele de noite. Ordenamos que ninguém se comunique com ele, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém fique com ele sob o mesmo teto. Spinoza estava completamente sozinho. Para sobreviver, ele se tornou um modesto polidor de lentes, uma metáfora perfeita para quem queria polir a percepção humana. Foi nesse exílio que ele escreveu sua obra mais perigosa, o Tratado Teológico Político. E é aqui que sua visão sobre a Arca de Noé entra em cena. Ele não era um ateu. Pelo contrário, sua ideia de Deus era tão radical que parecia ateísmo na época. Para Spinoza, Deus não era um rei no céu. Para ele, Deus e a natureza eram a mesma coisa. Deus, sive natura. As leis da física, da química, da matemática, essas não eram criações de Deus, eram o próprio Deus. E essa ideia tem uma consequência gigantesca. Milagres, no sentido de quebrar as leis da natureza, são impossíveis. Deus não pode violar as leis da natureza pela mesma razão que não pode criar um círculo quadrado. Seria uma contradição com sua própria essência. Se Deus é
a ordem do universo, ele não pode agir de forma desordenada. Armado com essa premissa, Spinoza se voltou para o dilúvio. Ele argumentou que, se a história aconteceu, ela teve que acontecer dentro das leis da natureza. Não como mágica, mas como um evento físico e lógico. Ele não fez os cálculos detalhados que faremos agora. Ele não tinha acesso ao nosso conhecimento de biologia ou física, mas ele nos deu o método. Ele nos convidou a tratar o relato do Gênesis não como poesia, mas como um relatório técnico. E hoje nós vamos verificar os números usando a lente dele. Seção 2. A cena do crime. O relatório do Gênesis. Antes da análise, vamos estabelecer a cena do crime. O que o livro de Gênesis realmente diz? Spinoza leu estas palavras como um conjunto de especificações, quase um projeto de engenharia. O contexto. Deus vê a maldade humana e decide reiniciar o mundo com um dilúvio, salvando o justo Noé, sua família e uma amostra de toda a vida animal. As instruções são precisas. Gênesis 6, 14 e 16 diz que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um côvado é uma medida antiga, cerca de 45 centímetros. Isso nos dá uma arca de aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. Teria 3 andares, uma única janela e uma única porta. Agora, a carga. Gênesis 6, 19 e 20. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca. Macho e fêmea serão. A instrução é clara. 2 de cada espécie. E o capítulo 7 ainda adiciona que dos animais limpos, como bois e ovelhas, ele deveria levar 7 pares. Finalmente, a duração. O dilúvio dura 40 dias, mas Noé e sua carga ficam na arca por mais de 1 ano, até a terra secar. Essas eram as variáveis da equação. Para os fiéis, palavras de promessa divina. Pela lente de Spinoza, um problema a ser resolvido com a razão. Seção 3. A investigação, evidência. 1. A impossibilidade matemática e espacial. Vamos aplicar o método de Spinoza com as ferramentas que temos hoje. O primeiro ataque, a literalidade da história, é matemático. O problema do espaço. O volume total da arca seria de mais ou menos 41 mil metros cúbicos. Parece enorme, certo? É o volume de umas 16 piscinas olímpicas. Impressionante. Mas agora vamos popular a arca. A Bíblia diz 2 de cada espécie. Spinoza, no século XVII, não tinha ideia de que hoje conhecemos mais de 1,2 milhão de espécies de animais, incluindo milhares de mamíferos, aves e répteis. Mas ele não precisava do número exato. Ele sabia que a diversidade da vida era imensa. Sejamos generosos. Vamos ignorar os insetos e focar só nos animais terrestres e aves. Hoje, conhecemos cerca de 5.500 espécies de mamíferos e 10.000 de... Mesmo usando os números da época de Spinoza, o problema já era óbvio. Pense num par de elefantes. E as girafas? Rinocerontes? Hipopótamos? Cálculos modernos mostram que só os mamíferos de médio e grande porte já ocupariam quase todo o espaço da arca. E essa conta nem inclui o espaço para eles se moverem, o armazenamento de comida, a água, a ventilação ou a área para as 8 pessoas da família de Noé viverem. A matemática é implacável. Onde ficariam os 7 pares dos animais limpos, os milhares de espécies de aves e roedores, e os répteis, dos crocodilos gigantes às lagartixas? A arca, por maior que parecesse, era comicamente pequena para a tarefa. É como tentar guardar o oceano num balde.
A primeira rachadura na história não é uma questão de fé, mas de simples aritmética, uma conclusão que flui diretamente do método racional de Spinoza. Seção 4. A investigação, evidência. 2. O pesadelo logístico. Se o espaço era uma rachadura, a logística é a onda que quebra a arca em pedaços. Usando a mente metódica de Spinoza, vamos pensar na arca como um sistema funcionando. Por mais de um ano, aqui a coisa fica grotesca. Primeiro, comida para milhares de espécies, cada uma com sua dieta por mais de um ano. Um único elefante come uns 150 quilos de vegetação por dia. Para um par por um ano, são mais de 100 toneladas de comida. E isso é só para 2 passageiros. E os carnívoros? O que o leão come? Noé levou animais extras só para alimentar os predadores? Ou ele estocou carne? Como ele a preservou por um ano sem refrigeração e as dietas super específicas? O coala só come eucalipto, o panda, bambu. Noé teria que cultivar florestas a bordo. A logística de armazenar e distribuir essa montanha de comida é um pesadelo. Segundo, água potável. A água da chuva estaria salgada e contaminada. Noé teria que estocar toda a água doce. Um elefante bebe 200 litros por dia. A arca teria que ser basicamente um tanque de água gigante. Terceiro, e talvez o ponto mais devastador, dejetos. Milhares de animais num espaço fechado. O que entra tem que sair. Cálculos modernos estimam uma produção de 12 toneladas de bichos d'as em fezes e urina. Todos os dias. Quem ia limpar isso? 8 pessoas. A cada 24 horas, eles teriam que descartar o peso de 2 elefantes em excrementos. E descartar por onde? Pela única janela de 45 centímetros. Pior ainda, o acúmulo de dejetos liberaria gases tóxicos como amônia e metano. Sem ventilação adequada, a arca se tornaria uma câmara de gás flutuante, envenenando todos a bordo. Finalmente, a mão de obra. 8 pessoas. Para alimentar, dar água e limpar os recintos de milhares de animais, 24/7 por um ano inteiro. É uma tarefa que exigiria uma equipe de centenas de especialistas num zoológico moderno. Para Noé e sua família, é simplesmente uma fantasia. A lógica, a ferramenta de Spinoza, nos mostra que a arca não era só pequena demais. Era um sistema logisticamente condenado ao fracasso. Seção 5. A investigação, evidência. 3. O caos biológico e ambiental. Depois de demolir a estrutura física e a logística, a lente de Spinoza nos leva às implicações biológicas e ambientais. Primeiro, a coexistência. Como predadores e presas viveram juntos por um ano sem se matarem. Leões e ovelhas, lobos e gazelas. Spinoza partia do princípio que as leis da natureza são constantes. Sem uma intervenção mágica, a arca teria se tornado um banho de sangue. Segundo, os habitats. Como um urso polar adaptado ao frio e um camelo do deserto sobreviveram no mesmo ambiente. A arca teria que ser um conjunto de microclimas perfeitamente controlados, uma tecnologia que nem sonhamos em ter hoje. Terceiro, o mundo, pós-dilúvio. Pense no dia em que a porta da arca se abriu. Os animais desembarcaram num planeta esterilizado, coberto por uma camada de sedimento e sal. O que os herbívoros comeram? Toda a vegetação do planeta estaria morta. Eles morreriam de fome em poucos dias. E com a morte deles, os carnívoros também morreriam. A grande salvação seria seguida por uma extinção em massa por inanição. Quarto, a dispersão. Como os cangurus e coalas voltaram do Monte Ararat, na Turquia, para a Austrália. Atravessaram o oceano a nado. Como os pinguins voltaram para a Antártida. A história exige um milagre de redistribuição ainda maior que o de coleta. Finalmente, o gargalo genético. Embora Spinoza não conhecesse a genética, sua lógica aponta para o problema.
Repovoar todas as espécies a partir de um único par levaria a uma endogamia massiva, tornando as populações inviáveis e condenadas à extinção. Cada um desses pontos mostra que a história, se lida literalmente, não faz sentido dentro do mundo natural. E para Spinoza, que via o mundo natural como a manifestação de Deus, isso significava uma coisa: a história não podia ser literalmente verdadeira. Seção 6. A revelação. A verdadeira intenção da história. E aqui chegamos ao coração do argumento de Spinoza. Tendo mostrado a impossibilidade literal da história, ele não parou e disse: é tudo mentira. Ele fez algo muito mais brilhante. Ele perguntou: se a história é tão obviamente impossível, por que ela está na Bíblia? A resposta dele foi revolucionária. A própria impossibilidade da história é a chave para entender sua verdadeira mensagem. Spinoza concluiu que os autores do Gênesis nunca quiseram que a história fosse lida como um livro de história ou engenharia. Eles eram moralistas. O propósito da Arca de Noé não era descrever um fato, mas transmitir uma verdade moral. A história é uma poderosa alegoria. Ela ensina sobre as consequências da corrupção humana, o dilúvio. Ensina sobre a importância da justiça, Noé. Ensina sobre perseverança e trabalho, a construção da arca. E ensina sobre esperança e um novo começo, o arco-íris. Para Spinoza, insistir na literalidade era um desrespeito ao texto. Era se perder nos detalhes absurdos e ignorar o significado moral. Ler a Bíblia literalmente, para ele, era não entender a Bíblia. A verdadeira reverência estava em compreender a sabedoria que a história queria comunicar. Essa abordagem inaugurou a crítica histórico-bíblica moderna. Spinoza foi um dos primeiros a tratar a Bíblia não como um livro ditado por Deus, mas como uma biblioteca escrita por autores humanos com propósitos diferentes. E isso nos leva de volta à sua ideia central: Deus, sive natura. Se Deus é a ordem racional da natureza, então a razão humana é uma centelha divina. Usar nossa razão para analisar as Escrituras não é heresia, é um ato de devoção. É usar a ferramenta que Deus nos deu para chegar mais perto da verdade. A conclusão de Spinoza não foi a arca é falsa. Foi a arca como fato literal é impossível. E essa impossibilidade nos força a buscar o significado mais profundo e moral, que é a verdadeira revelação do texto. Ele não destruiu a arca. Ele a transformou de um barco de madeira num símbolo eterno da experiência humana. CTA, chamada para a ação. Se essa viagem pela mente de Spinoza abriu a sua para novas formas de pensar, demonstre seu apoio clicando no botão curtir. Isso ajuda o canal a levar essas ideias para mais pessoas. E comente abaixo qual outra história famosa, religiosa ou não, você gostaria de ver analisada com a navalha da pura lógica. Seção 7. O veredito e o legado duradouro. A análise de Spinoza não foi recebida com aplausos. Seu tratado teológico-político foi banido e chamado de um livro forjado no inferno. As ameaças contra sua vida se tornaram constantes. Por que tanto medo? Porque Spinoza não estava só questionando uma história. Ele estava questionando a base do poder. As autoridades religiosas baseavam seu poder na interpretação correta e literal da palavra de Deus. Ao dizer que qualquer pessoa com razão poderia interpretar as Escrituras, Spinoza estava transferindo a autoridade do clero para o indivíduo. E isso era uma ameaça política. Mas o legado de Spinoza foi inabalável. Ele lançou as bases para o iluminismo, influenciando filósofos como Voltaire e Kant com sua defesa corajosa da liberdade de pensamento. Sua abordagem da crítica bíblica se tornou o padrão.
Hoje, a maioria dos teólogos e estudiosos não lê a história da Arca de Noé literalmente. Eles a analisam como Spinoza o fez, como um texto antigo com um poderoso significado simbólico, não um registro histórico. Spinoza não perdeu a guerra. Ele a venceu postumamente. Ele nos ensinou um método para confrontar qualquer dogma. Não aceite narrativas prontas. Examine as premissas. Verifique os fatos. Siga a lógica, mesmo que as conclusões sejam desconfortáveis. Spinoza morreu jovem, aos 44 anos, provavelmente de uma doença pulmonar agravada pela poeira de vidro que inalava polindo lentes. Ele morreu como viveu, em silêncio, com dignidade e fiel às suas convicções, deixando para trás as ferramentas para que as gerações futuras pudessem, um dia, alcançá-lo. A crítica de Spinoza à Arca de Noé é mais do que um fato histórico. É uma parábola sobre a tensão entre fé e razão, mito e lógica. Ele não destruiu a arca para deixar um vácuo. Ele a desconstruiu para revelar algo mais forte. A ideia de que a mente humana, armada com a razão, é a verdadeira arca. É nossa capacidade de analisar e compreender as leis da natureza que nos permite navegar pelos dilúvios da ignorância e da superstição. Ele nos mostrou que a busca pela verdade não diminui o maravilhamento do universo. Ela o amplifica. Ao trocar um Deus que quebra as regras por um Deus que é as regras sublimes do cosmos, Spinoza nos ofereceu uma visão do divino que não teme a ciência, mas a abraça. A coragem daquele polidor de lente solitário provou que uma ideia baseada na honestidade intelectual pode ser mais poderosa que qualquer dogma. A arca de madeira pode ser impossível, mas a arca da razão que Spinoza construiu continua a navegar, convidando todos que ousam pensar a subir a bordo.